Olá, eu sou Adriana Campanaro e você está no Play com ela. Hoje teremos um assunto imperdível com essa mulher extraordinária que eu conheci. Ela vai falar sobre as dependências emocionais que ela tem na vida dela e também sobre o empreendedorismo também nessa situação. Primeiro, eu vou agradecer aos meus patrocinadores que estão comigo nesse meu projeto. Ana Soares Corretora, Dueto, Superindústria e Comércio de Cosméticos direcionado para o público cabeleireiro. Anne Caroline Manicure e Pedicure. Espaço de Beleza Joana Dark e Maquiagem Jéssica Ritucci. Marmoraria Buramar, Mármores e Granitos. Casa Burger, Hamburgueria Artesanal. Nutricionista Ricardo Tognati Júnior. Alfa, Serviços e Segurança em Geral. Pesque Pague Santa Clara. Maria Bonita Clínica Estética. Master Shake, Espaço de Vida Saudável. Atlântica Academia, Natação, Hidroginástica e Musculação. Michele Costa, psicóloga. Escola Caminho Suave, com educação infantil, anos iniciais e anos finais. Boa Forma Suplementos. Cantina DK. Lígia Piercing e Tatu. Doutora Taticele Cardoso, advogada especialista em divórcio, inventário e aposentadoria. Aldine, bolsas e acessórios. Bolsas e acessórios em couro legítimo. Roberta Alvarenga, terapias biofísicas. E hoje está aqui comigo a Roberta Alvarenga para nos contar um pouquinho da sua vida e da sua história, juntando realmente, né, esse lado de dependência emocional com o empreendedorismo, onde que ela está, né? Isso. Prazer, que bom que você está aqui comigo, aceitou o meu convite de contar um pouquinho da sua história, né, da trajetória sua até aqui. E assim, muita satisfação, Adriana, estar aqui com você. E é um lado da Roberta que a maioria não conhece, né? Todo mundo conhece a Roberta pelo que ela faz. Vamos surpreender muitas pessoas, então. Sim. Então, assim, é a vida real mesmo aqui que acontece, né? Que foi esse desafio que eu lancei para você, esse aqui né? eu estou vivendo esse desafio de verdade, de expor isso. Sim, né? então vamos lá, pergunta. Quem é a Roberta? Quem é? Então, essa foi a pergunta que me travou, né? A Adriana sabe, quando ela perguntou. 2 perguntas me travaram, essa foi uma delas, né? Que a Adriana me fez. Quem é a Roberta? Então, assim, já me veio logo aquela dificuldade de quem é a Roberta sem ser a Roberta mãe, esposa, filha e que trabalha, que exerce Sim. essa função que eu exerço, né? Que está nesse estado de trabalho. Então, assim, me pegou, porque eu me vejo só nisso. Então, os filhos já estão grandes, sou avó, né, e tudo. Então, já vou começar me apresentando, né? Já que eu falei, sou avó. Sou nascida em Franca, tenho 52 anos, casada, um casal de filhos, 3 netos. E amo essa área das terapias biofísicas, né? Gosto muito do foco nas tecnologias, eu venho especializando nisso, Sim. nas tecnologias. Que é incrível o que você incrível, faz, né? E a Roberta, né? A Roberta de verdade, sem o trabalho, senão eu entro já no trabalho. A Roberta gosta muito de família, é uma pessoa mais introvertida. Eu falando na terceira pessoa, não aceita, nem até na hora de falar, tem que ser na terceira pessoa. Não, mas é isso mesmo. Falei, né, que sou casada e tudo. Gosto de geopolítica, de ufologia, de estudar muito, medicina e saúde, de poucos amigos e muito mais família. Acho que por aí dá E para... dentro disso tudo, né, aonde que vamos entrar em relação a essa dependência emocional? Sim. Vamos buscar lá um pouquinho do que você já me contou, que conversamos sobre a sua infância, né? Sim. Que hoje você consegue buscar da onde que tudo surgiu. Se você me permitir, eu começo falando um pouquinho, um pouquinho desse perfil meu hoje, de adulta, da capacidade do que eu gosto muito de fazer, ajudar as pessoas a fazer dinheiro, sempre gostei. Então, assim, que você me der, nós vamos fazer dinheiro. Eu sempre tive essa Esse confiança, dom. né?
E isso é desde muito pequenininha, né? Aí vem lá bem daquela pequena infância mesmo, onde eu juntava a molecada, reunia com as crianças, vamos fazer alguma coisa para a gente ter um dinheirinho. Seja para o que for, comprar uma coisa gostosa para Um comer, né? picolé, né? Um picolé, aquelas coisas de menino mesmo, né? Um chocolate diferente, né? Então, eu me lembro muito que eu juntava com a meninada, eu era sempre a mentora dos meninos. A mandante. Sempre, sempre, né? A mandante ali. E a meninada gostava muito de estar próximo de mim, né? Porque sempre ia acontecer coisas importantes ali. E eu não era muito a menina que brincava de boneca. Eu tive uma boneca na vida. Eu era a menina que desmontava coisas, né? Eu gostava de tirar uma coisa da tomada e começar a abrir aquele rádio. O que será que tem atrás? Enceradeira, aparelhos, eu adorava desmontar isso. E coisas perigosas, né? Então, assim, estar comigo era sempre um evento. Perigoso. Sempre alguma coisa ia acontecer. Então, assim, uma prima querida dos primos nesse sentido, porque tinha coisas de arrepiar, né? Quando vinha passar férias. Então, eu tinha realmente esse perfil. Esse lado aí chama muita atenção, que eu era bem menina, se não me engano, acho que uns 9 anos de idade, por aí. Eu falava, vamos fazer alguma coisa, a gente tem que fazer algo, não vamos ficar ocioso aqui, não. Aí um buscava a carriola do pai, o outro a pá, a gente juntava sacos. Nós vamos vender esterco, não tem nada para vender, ninguém tem nada. Vamos produzir. Nós vamos pegar na vizinhança. Vamos vender cocô, né? Vamos. Aí a gente ia lá para aqueles pastos perto do Samelo, ali eu sempre morei ali na estação, Vila Nova, né? E eu pode deixar que a venda é comigo. Aí eles pegavam, tinha esterco de tudo que é qualidade. O fresco, o seco, era assim. De 5 dias que você não De sabia. 5 dias, de uma semana, não importa. Aí a gente chegava na freguesia, a gente usava muito esse termo nos fregueses, né? Aí chegava, batia, tinha as portas, tinha os clientes, e elas ficavam muito felizes com a gente. Eu lembro que quando eles pagavam com satisfação. Mas de ver que vocês estão empreendendo, hoje eu entendo que era isso, Sim. né? E eu vejo a mesma satisfação das pessoas hoje quando pagam pelos meus serviços. Sim. É a mesma coisa. E eu lembro muito disso, é muito pontual, assim. Acho que eu comentei com você de até gatinhos que a gente achava ninhada, perdida, que eles iam sacrificar os bichinhos. Vamos vender. A gente pedia caixinhas de sapato, vamos colocar com lençol rasgado bem bonitinho para ficar apresentável. Enfeitar. Porque a gente não tinha recursos, mas a gente tinha criatividade. Mãe, tem um lençol para rasgar, não tem um cetim, porque a cor desse gato combina com uma coisa que brilha. E vendia tudo, né? E foi muito interessante que eu já estava moça, já com 19 anos, uma pessoa me encontrou e falou, né? Eu tenho aquele gato que você me vendeu até hoje. Eu quase chorei. Que eu falei, o quê? Eu não lembrava que eu fazia isso. Não lembrava, porque era muito assim, era muito no automático. Sim. Você vê que era inerente mesmo, Sim. né, da pessoa. E quando a gente não tinha muito o que vender, vamos então para o brejo, lá tem peixes, nós vamos achar peixes incríveis, vamos vender os peixes. Aí a gente montava os vidros, né, bonitinha, saía recolhendo vidro nas casas, enchia de pedrinhas, vamos vender peixes agora. Aí os fregueses falavam, o que essa meninada vem fazer agora? Já venderam esterco, já... O que esse povo está vendendo? Peixe, ó, vai ficar muito bonito no seu aquário. Você tem aquário? Não tem? Tá na hora de ter. Então, ou seja, tá na hora de ter, porque a gente tem um produto bom para oferecer, né? Aí a gente vai enfeitar a sua sala. E a gente dava de brinde aquelas taboas. Quem leva o peixe fica com a taboa. Eu acho lindo aquilo, uma coisa mais bonita. Então, era muito interessante. De vez em quando tinha algumas reclamações, né? O cliente falava assim, aquele peixe seu comeu meus peixes. Era girino. Eu não sabia. Gente, a gente estudava, mas eu acho que na real, assim, a gente não conectava com aquilo, aquele peixe, o formato. Sim. Aquilo não era peixe. E achava bonitinho, né? Tudo bonitinho, vai ficar lindo no seu aquário. Então, assim, elas brincavam com a gente. Não, eu posso trocar. Teve uma vez que a gente acabou comprando um peixe, e vinha aqueles no saquinho e tudo, para ir lá, ressarcir a cliente. Agora esse é peixe de verdade, isso aqui é de qualidade.
Faltou falar que tinha pedigree, né? O peixe. E enfim, então são essas histórias. Aí eu fui ficando assim um pouco mais mocinha, foi vindo um pouco mais de vaidade. Sim. Aí eu comecei com aquelas revistinhas de Christian Grey, tudo, né? Eu queria ter anel, queria ter um brinquinho. Aí eu, não, vou vender isso aqui agora. Aham, Aí já fui partindo aproveitava. para essa área. Por fim, eu olhava, eu tinha 3 revistas que eu vendia. E eu Uhum. gostava muito daquilo e já tinha o pessoal mesmo que comprava. Aí já começava a comprar os desodorantes e ter uns clientes fixos. Numa certa idade, eu trabalhei com a Natura também, vendi horrores de Natura e foi indo. Aham. Trabalhava em outros locais, eu quis arrumar emprego muito cedo, né? Na minha idade, a gente trabalhava muito cedo, né? E eu quis muito isso. Meu sonho era ter um emprego em algum lugar. Sim. Então, assim, para exercitar esse empreendedorismo, que na verdade veio da minha mãe, né? Ela vendo a gente também nessa Aham. situação, ela acabou dando um jeitinho de fazer umas coisas gostosas, tipo aquelas balas de coco. Sim. Os Até isso a gente quitutes. vendia nos lugares, já tinha os Que... mesmos fregueses. Uhum. É incrível, né? Incrível. Como que a gente consegue criar um know-how, seja lá do quê? De vendas, Sim. né? Uhum. E a gente passou a vender essas coisas gostosas também, até que eu fui trabalhar fora. Aí esse lado eu trouxe, eu acabei levando para onde eu estava. Uhum. Aquele lugar ali, o que não vendia, você deixa comigo. Que daí eu Não vou dar vende, eu jeito. desafio o que não vende. O que Uhum. não vende é porque a gente não sabe, às vezes a pessoa não sabe. Apresentar, né? É apresentar, não criou uma necessidade com aquilo. Para que Sim. isso serve? Então eu sempre tenho, para mim acho, por isso que até vender cocô Dá dá certo. certo. Dá, eu sou a prova viva. Você me disse também que em meio da sua vivência e tudo mais, você teve que, para chegar onde você está hoje, passou por muitos desafios, né? Bastante, Zé. Eu digo assim, emocionais mesmo, essa Isso, dependência emocional. isso. E como que você busca isso? Porque teve um certo ponto que nós conversamos que você foi se bloqueando. Sim, é. Traz isso para as mulheres Uhum. aqui que estão com a gente. Então, assim, você pega aquilo tudo daquela criança, você vê que era daquela criança, é daquela pessoa, né, que demonstrou isso muito cedo, e hoje, às vezes, nem adultos demonstram isso, têm dificuldade, então você vê que é daquela pessoa, é pertinente àquela pessoa, né. Numa fase adulta, fui levando e tudo, mas houve um momento na vida que eu percebi, ainda não com essa com a clareza que a gente vai falar em breve, mas que eu comecei a me bloquear para algumas coisas, sentir incapacidades. Hoje eu consigo observar isso lá atrás. Analisar isso. Lá eu não conseguia, né? Uhum. Então eu comecei a ter dificuldades. Aí eu fui começando a entender que foi por conta da vivência, né? Eu tive um pai onde ele praticava abusos emocionais com a gente, não só com os filhos, né? Com a minha mãe também, né? E violência física. Então, era uma Uhum. violência emocional e violência física. Sim. Então, só que eu lembro que a Roberta, menina, tinha uma mentalidade que ela tinha que sobreviver ao meio. Uhum. Então, eu fui encontrando formas de sobreviver ao meio, né? Com violência de todas as formas que ele praticava. E aí eu comecei a entender que aquela coisa do perfeccionismo, de nada ser suficiente na minha vida, nada ser suficiente, o curso tal, tal, tal. Cheguei a um ponto que eu tinha quase 15 cursos abertos, Uhum. entendeu? E nada daquilo era suficiente, tudo era pouco, Você sempre estava querendo se provar algo. sempre. Então, assim, não, isso aqui as pessoas já conhecem, isso aqui não interessa nada para ninguém. Imagina, isso aqui as pessoas estão cansadas de ouvir. Não, mas isso aqui não, está faltando isso para fechar esse raciocínio, para fechar essa resolução, está sempre faltando, faltando. E Uhum. aí, quando eu via que eu estava já num mar de informações, criando uma obesidade de informações, aí vinha aquela situação de queda. E aí, com isso, todos os negócios que eu fui tentando fazer, eu provocava a queda. Sim. Eu senti, hoje eu olho, eu analiso o que eu provocava a queda. Procrastinação, eu achava que era perfeccionismo, mas não é, a gente podia falar depois sobre isso. O que está escondido atrás de um perfeccionismo? Onde está a dependência emocional nisso? Uhum. Eu não acreditava em mim o suficiente.
Aí voltava e ia trabalhar fora, porque se eu estivesse fazendo algo para o outro, eu sei que eu conseguia. Sim. Mas quando era para mim, eu não conseguia. É porque daí esconde as emoções, né? É, Esconde o que tá esconde em as você. emoções. E aí eu comecei a entender, gente, mas o que está acontecendo comigo? Aí eu senti que eu me perdi. Desconectei de mim, da Roberta, muito tempo, né? Mas assim, e as peças-chaves que quando você tinha esse entusiasmo, essa vontade e tudo, as peças-chaves que você viveu lá na infância que faziam com que você cometesse essa queda? Sim, eu comecei a lembrar muito de conversa interior. Quando eu tinha dificuldade com aquilo, o que me vinha? Através de algumas terapias também que eu tive que começar a fazer, passei por muitas terapias, né, para entender. E eu via a voz do meu pai. Então, eu estava fazendo algo muito certo, mas mesmo para ele, o certo eu tinha que ser punida. Então, eu era punida de todas as formas. Vou dar um exemplo para você, só para você conectar com a informação. Meu pai sempre foi um homem muito inteligente, apesar de ter estudado até a 4ª série, ele lia jornais todos os dias, Folha de São Paulo, Estadão, então ele estava sempre conectado com informação e tudo mais. Chegava nos finais de semana, uma pessoa que ouvia só música clássica, então eu cresci ouvindo música clássica, bossa nova, e entendendo informações através de jornais. Só que meu pai sofre, né, até hoje, né, ele é vivo ainda, de transtorno, e é uma pessoa extremamente narcisista e violenta. Né? Então, o lar, onde vamos dizer assim, dentro do contexto familiar, onde a mulher precisa ser valorizada e as crianças protegidas, a Acontecia o mulher, eu não contrário, vi né? isso, aconteceu o contrário, vi uma mãe completamente desvalorizada. E desequilibrada também, ao mesmo Uhum. tempo. Minha mãe tentando levar tudo ali da melhor forma e os filhos não protegidos. Mas eu era a preferida. Mas não no sentido de preferida querida. Eu era preferida para violência, seja emocional ou física, né? Porque eu era questionadora, eu não aceitava, Sim. eu impunha, eu sempre estava Batia de respondendo, frente. batia de frente. Então, eu tenho, às vezes, um pouco E dessa esses personalidade. transtornos, né? O bater de frente é o pior, É o né? pior, porque ele também sofre de um transtorno. Sim. Né? Ele também tem uma dependência emocional. E a dependência emocional dele é criando essas violências, talvez para ele se sentir alguém, não Sim. sei, né? Estou falando aqui por alto. Mas, então, o exemplo que eu ia te dar, eu saí fora. Ele pedia para comprar um jornal, e na banca próxima ali, eu chegava lá, não tinha o jornal. O que eu fazia? Eu ia no outro bairro, não tinha. Eu ia no centro, a pé. Uma criança, hoje as crianças não andam do jeito que a gente anda, porque são lugares que você toma um ônibus para ir. E quando eu voltava, era a sessão de pancadaria. Pai, não encontrei, mas como? Você não podia falar pai. A hora que você terminava o isso, eu estava apanhando. Né? Então, era assim, ele não aceitava, ele não entendia. Então, eu me vejo muito naquela cena das coisas que eu quero fazer e que nunca está perfeito, porque eu estava fazendo o meu melhor. Sim. Eu tenho certeza. Né? A gente não tinha telefone para avisar, não era simples como é hoje. O pessoal tem um celular para se comunicar. Não encontrei aqui, vou em tal lugar, se não estiver lá, eu vou em outro. Não, eu saía de um bairro até o outro a pé, ainda chegava em casa, eu tinha que apanhar por conta daquilo. Não tinha esse, eu trouxe esse, eu apanhava de jornal mesmo. Então, era assim. Então, assim, eu me peguei na vida fazendo o melhor, buscando sempre mais para entregar o melhor para as pessoas e aquilo não sendo suficiente. Na sua visão para você mesmo. Achando que você não estava... Suficiente, é uma vergonha. Nossa, como você pode fazer algo tão mal feito? Na verdade, vai desacreditando, né? Vai Na desacreditando. potência ali. E quando eu não conhecia essa voz interior, não sabia que nada disso existia, esses traumas, eu entendia que realmente eu não estava fazendo algo bom. Sim. E eu sou exigente, eu tenho um perfil exigente, mas é exigente por conta disso, né? Me foi muito exigido. Então, quando a gente falava, pai, me ajuda a fazer um trabalho, que eu queria fazer um excelente trabalho, eu só pedia para ele uma ajuda
quando eu queria fazer algo excelente, porque ele era muito bom. Dono de uma caligrafia impecável, assim, ó, de uma escrita, uma redação fora do normal. E aí eu pedia para ele ajuda para um trabalho. Nossa, ele fazia xingando todos os palavrões. E aí ele sempre falava assim, ó, vocês não vão ser ninguém, estudo não é para vocês não, larga de mão disso, para que você está fazendo isso? Então é muito forte. Mesmo que eu queria, eu ouvia ele lá xingando, fazendo, eu falava assim, tô nem aí, ele vai terminar e vai ser um excelente trabalho. Não tem problema, meu trabalho vai ser ótimo, pode xingar. E a mesma coisa começou a acontecer na violência. Pode bater, que horas que vai acabar isso mesmo? Sabe assim? Só esperava acabar. Esperava acabar, daqui a pouco eu já ia fazer outras coisas, eu não me importava com aquilo. Foi ruim, até eu chegar a uma fase que eu estava moça, namorando, e eu permitia que aquilo acontecesse. Aí também houve a quebra. Sim. Né? Houve um momento também que eu dei o basta. Não foi uma coisa agradável, foi horrível, na verdade, mas foi assim uma sessão de violência mútua que pôs fim naquilo. Eu tive que tirar algo de dentro de mim que eu não sou, não é da minha natureza feminina. Eu tirei aquilo para me defender. Sim. Só que aquilo teve um prejuízo também. Eu comecei a replicar aquilo. Então, eu comecei a ver coisas, igual, por exemplo, a gente tinha os abusadores, hoje a gente tem os abusadores sexuais de internet, a gente tinha... Em volta, né? Em volta, né? Então, eu comecei a perceber quando acontecia isso, às vezes na rua, eu comecei a espancar homens, bater, sabe? E hoje eu não Aquela raiva você... Eu replicava nisso, tá errado mesmo, ele tá fazendo de errado, então ele procurou, agora ele aguenta. Então, assim, parecia que saía 10 homens de mim. Então, eu comecei a replicar esse tipo de coisa e ser uma pessoa muito brava, né? Só a maternidade que me acalmou. Te acalmou. Só. Gente, o papo aqui tá muito bom, né? Mas espera só mais um minutinho que temos mais assuntos. Aguarde. Mas antes, recebi aqui uns salgadinhos da Cantina DK. São os melhores de Franca, gente. Vocês não têm noção a crocância desses salgados. E também o lanche artesanal do Casa Burger. O melhor espaço de vida saudável de Franca. Aqui você encontra um ambiente aconchegante, shakes nutricionais, waffles, pavês, pizzas fit, coxinha fit, copo da felicidade. Também temos os melhores drinks para queimar gordura e dar energia e muito mais. Faça-nos uma visita e venha se deliciar conosco.
A Dueto é uma indústria especializada em cosméticos de alto padrão de qualidade direcionada ao profissional cabeleireiro e está presente no mercado há mais de 20 anos atendendo todo o Brasil. Desenvolvemos produtos de acordo com a exigência do profissional cabeleireiro para o perfeito e completo resultado de seu trabalho. Trabalhamos também com linha Home Care para que o tratamento realizado no salão tenha continuidade em casa. Dueto A, saúde dos seus cabelos. E atenção que tem pré-treino em promoção aqui na Boa Forma. Isso mesmo, pessoal. O pré-treino Insane de 169 por 139, tá? E o melhor de tudo, você que está aí meio indisposto para treinar, quer potencializar os seus resultados, ó, aqui você vai encontrar esse pré-treino que é bom para quê? Isso, pessoal, ele te dá mais força, mais resistência, tá? Então você vai ter mais gás para treinar na hora do treino, tá bom? Então aproveita esse preço na promoção, vale a pena repetir, Hugo. Pessoal, então de 169 por 139 e tem vários sabores, tá? Vários sabores de pré-treino na promoção aqui na Boa Forma. Ah, o endereço: Rua do Comércio 2461, esquina com a Líbero Badaró. Então aquele treino potencializado você consegue aqui na Boa Forma, ó, corre pra cá. Bem.
futuro. Tatu faz line delicadas e traços finos. Piercing hipoalergênico. Retirada de verruga. Agende seu horário e acompanha no Estamos de volta com esse assunto sobre dependência emocional e também no empreendedorismo. Roberta, você havia falado sobre a sua maternidade, né? Que você deu essa acalmada. Sim. Mas quais são os traços que ainda vieram com você nesse processo? Sim, é uma pergunta muito importante, Adriana, porque os traços de dependência emocional, eles vão se assentando em diversas áreas da vida. E onde você for, você vai levar um traço. Seja um traço onde você quer controlar as pessoas, seja um traço onde você quer se vitimizar, seja Sim. um traço, vamos dizer assim, no meu caso era muito proteger. Aham. Aí eu já fiquei também no Pode ser extremo. que porque você não teve essa proteção. Pode ser, pode Né? ser. E aí, o que acontece? Vira um mecanismo para que a gente não faça as coisas que são desafios, igual, por exemplo, eu tinha capacidade ainda de empreender de alguma forma com as crianças, tendo as crianças, mas eu não conseguia porque eu achava que eu tinha que protegê-los. Aí eu virei Sim. aquela galinha que põe embaixo da asa. Mas, assim, chegou num ponto que estava até, vamos dizer assim, exagerado, né, tóxico. Né? Não deixava, às vezes, fazer uma coisa ou outra, não deixava sujar muito. De mamãe, de mamãezinha. De mamãe, exagerado mesmo. Então, as mães também podem se ver nesse traço aí, né, de super proteger os filhos das coisas, né? Então, ela tem uma dependência emocional escondida e ela não sabe, eu também não sabia, né? Mas eu chorava quando meus filhos iam para a escola. Então, eu sentia muito, eu queria que eles estivessem comigo ou eu queria estar lá com eles. Eu cheguei no pré da minha primeira filha, eu frequentar a aula. Do meu filho também, vira e mexe, eu ia lá contar a história, entendeu? Sim. Eu queria estar junto É porque ali. daí você se escondia nessa situação para que você não desse o passo maior e olhasse para você mesma. Isso. Eles precisam de mim, é uma justificativa muito boa, né, para quem tem uma dependência emocional e não sabe. E aí, eu fui tentando vários negócios, né, montamos a minha mãe e eu uma empresa a gente fabricava lençóis, cortinas, colchas. Acho que eu fui a primeira pessoa, se não me engano, primeira, segunda pessoa a utilizar o Banco do Povo na época, em Franca. E começamos com, nossa, eu vendia pra caramba, todo mundo queria, eu tinha encomendas de coisas que eu não dava conta. Mas na primeira dificuldade, onde a minha mãe não pôde estar comigo, eu já entreguei. Sim. Eu fracassei. Com aquelas coisas lindas, promissoras, as pessoas pedindo. Eu fracassava com as pessoas me pedindo as coisas. Sempre foi assim. Mas é porque daí você trazia para você aquilo que você não era capacitada a ser Não sou o fazer. suficiente, eu não consigo sozinha. Então, assim, então esse foi um negócio. Depois ficou um pouquinho mais fácil quando eu entrei naquelas empresas de multinível, quando eu comecei a fazer coisas para vender, de comer, né? Aqueles pães integrais, aquelas coisas gostosas. Depois eu era confeiteira de bolo, criava coisas maravilhosas, recheios incríveis, diferentes. Então as pessoas gostavam daquilo, ia para as festas, vai ter um bolo da Roberta, nossa! O evento era o bolo. O que será que vai ter naquele bolo de diferente, né? Então, era assim. E eu sempre quebrava, sempre quebrava. E esse, vamos dizer assim, padrão, ele foi se repetindo de outras formas. Saí, já meus filhos eram crescidos, aí fui trabalhar fora. Eu me lembro de uma época que eu estava numa empresa onde as pessoas que eram os meus patrões, eles são até hoje pessoas assim, Maria Cecília, Wagner e a Ana, eles sempre valorizavam muito o funcionário. Muito. E eu não era acostumada.
a Ah, ser isso. valorizada, Aham. né? Com esse carinho, Nossa, né? eles não sabem ainda disso que eu vou te contar. Eu cheguei a adoecer, eu tinha hemorragias, assim, Tudo pelo tamanho emocional. estresse por conta do emocional, porque a gente vai começando a inflamar, Sim. né? Eles eram pessoas que valorizavam publicamente, elogiavam, ó, esse trabalho é isso, você é incrível, você não sei o quê, muito bom. E eu não estava acostumada com aquilo. Aquilo mexeu comigo de uma forma, assim, ó, eu tive que superar aquilo, Sim. aquela valorização. Aí depois Porque eu aquilo aprendi. era Não era fora pertencia ao do... meu mundo, né? E aí fui fazendo outros tipos de trabalho, consultoria de loja de produtos naturais. Parei também, porque meu marido teve uns problemas de saúde, eu achava que eu tinha que parar a vida, parei também, até que eu fizesse uma transição para uma outra carreira, muito difícil, muito sofrido. Era assim uma sensação de incompetência que durava 2, 3 anos na vida. E às vezes as pessoas sempre falando para mim, nossa, mas você é muito capaz, isso que você vai fazer vai dar super certo. Você é incrível, não tem nada que não dá certo na sua mão. Mas aquilo era da Roberta da infância. Por que não estava replicando agora na minha vida? Se eu tenho meus filhos já tudo grande, eu sou avó, por que isso não está acontecendo? Cadê aquela Roberta? Aí vem aquela sensação de não pertencimento a nada. É uma tristeza profunda que você vê que você não é mais você, não tem resquícios mais daquela criança. Cadê aquela criança? Eu buscava. Se perdeu. Se perdeu. E aí eu falei, E agora? você não tinha mais aquela dependência emocional que você se aconchegou nos filhos. Não tinha, porque eu já tinha que dar estavam outro grandes. jeito. Eu tenho que arrumar outra dependência, Aham. né? Aí, tanto que eu fui para a área dessas terapias, né? Sim. O que eu tenho? Pessoas que precisam de mim. Sim. Que é melhor que isso, né? Só que eu criei uma dependência também com isso, muito importante. Eu comecei a sentir uma tristeza muito profunda, uma sensação de incapacidade, quando os casos, onde já chegavam casos assim, já bem desafiadores, numa fase muito difícil mesmo, onde precisaria não só dos recursos que eu tenho, muito mais recursos que eu tenho, associado a um monte de coisa que não estava disponível nem para a pessoa, E muito nem pra menos você. para mim, eu atribuía tudo a mim, o insucesso. Se culpava, né? Sim. Aí eu vi, aí foi a hora que eu comecei, eu falei, eu preciso de pedir socorro. E eu ouvi de uma pessoa, né, em 2020, né, eu tive uma Covid daquelas brava mesmo, tava lá pele e osso, quase morrendo, e às vezes fazendo um protocolo para ajudar um colega, mal, mas tentando pensar, esse exame tal, a pessoa precisa pedir, a cabeça tentando funcionar e ajudando o outro, sendo que eu não tinha força nem para quase mexer um braço. E aí eu comentei com a pessoa que eu não estava bem. Aí ela falou, nossa, por que você não me falou? Então, quando eu comecei a pensar isso, eu falei, gente, por que eu nunca falei? Que eu estava sofrendo disso, daquilo, que eu preciso de ajuda. Aí foi mais uma tristeza, porque eu comecei a ouvir de várias pessoas a mesma coisa. Você sabe que eu estou aqui, nossa, eu fiquei triste com você agora, você me ajuda tanto. Por que você não conversou comigo Nossa, sobre você isso? é a primeira pessoa que eu busco socorro e eu não pude ser para você. Eu comecei a ouvir muito isso. Aí eu falei, gente, mas por que as pessoas estão chateadas assim comigo? O que eu fiz? Aí já veio a culpa. Outro tipo de culpa. Aí logo eu comecei a entender. Falei, opa, espera aí. Aí eu comecei, foi quando eu ouvia falar sobre dependência emocional. Foi até o Elton Euler, comecei a assistir ele. E eu falei, gente, esse cara tá falando de mim. Aquilo eu já paralisei. Falei, então tem algo aí que eu preciso resolver. Eu não consegui encarar. Eu comecei a adoecer de novo só de acessar essas informações. Sim, não porque foi fácil. é trauma, né? É trauma. Eu demorei a entrar no processo. Eu estou agora no processo com eles porque eu não conseguia. Era muito para mim. E principalmente essa exposição aqui que a gente está fazendo agora. Essa exposição, ela também significa para mim, eu estou provando para a Roberta que isso ocorreu comigo, mas isso não define quem eu sou. Sim. Não é? São as minhas ações, a minha percepção do que eu sou de verdade, do que eu vou fazer com isso tudo que eu sou, Sim. é que vai definir os meus transformar, resultados, né? o meu, sabe, tudo que está aí para frente é reservado para mim de bom. Né? Então, aí eu comecei a entender sobre isso, essa dependência emocional, como que ela acontece, e
partir para curar, mas com ações. Então, estar aqui com você hoje é uma das ações. Reconhecer publicamente. E uma das coisas, voltando o gancho lá, eu não entendia, dentro de mim, parece que não existia o dispositivo ajuda, o help. Sim. Parece que essa não tem. dificuldade, né? Eu estou aqui exercitando, como uma musculação, sabe? Eu estou aqui falando, eu estou exercitando isso. Então, eu nunca vi dentro de mim uma possibilidade, nossa, eu posso pedir ajuda, parece que isso não existia, isso é péssimo. Sim. E agora eu estou começando a pedir. Mas isso vem muito de como nós viemos, né? Da nossa criação. Porque assim, eu comentei até com você que eu também tenho essa dificuldade de pedir ajuda. Pedir ajuda. Uhum. Porque sempre eu tive que resolver as coisas por mim. Ou se vira. Eu não entregava pra ninguém, não ia na minha mãe, não ia no meu pai. A gente tem obrigação de resolver na rua. De fazer dar certo, de fazer acontecer. Então, esse pedido de ajuda eu tenho dificuldade também. Muita dificuldade. E aí tem uma dependência emocional que nos impede disso, nos esconde atrás. É um véu, né? Uhum. E a gente vai se permitindo, como uma das ações é essa que eu estou fazendo aqui, né? Uhum. É uma delas, né? Eu acabei triangulando tudo para resolver esse problema, né? Eu não sei se você quer que eu entre nisso, é legal, né? Também o que o pessoal pode fazer, né? Sim, mas assim, vamos trazer assim o meu caso dessa dificuldade que eu estou passando no momento que você está me ajudando, né? Tá na sua disponibilidade em me ajudar. Aonde que meu emocional realmente afetou. E eu tive, né, uma infecção nos rins em fevereiro. Estou no processo de recuperação ainda, vamos dizer assim. E essa infecção me causou vários outros problemas, que é onde eu te contei, né? Eu estou muito inchada, tomei muitos remédios na veia, continuei com os remédios. E hoje eu sinto uma dor muito intensa na parte, assim, do útero, né? Que envolve todo essa minha parte, né? Eu gostaria que você falasse para as pessoas, né? O que você pode estar me ajudando, porque eu já estive com você, né? É um trabalho incrível o que você faz, onde que tem essa ajuda, né? Sim. Sem usos de remédios, o que nós identificamos ali, então a Adriana chegou, né, com todas essas queixas aí, a gente começou a fazer um processo de investigação, falta um pouco mais de exames, né, para a gente ter uma clareza, mas os exames que ela não pôde ainda fazer, né, questão de tempo, ainda não saiu esses resultados para a gente, eu já pude investigar através das tecnologias. Né? Então, o que a gente consegue já identificar ali? Alguns órgãos e glândulas da Adriana estão em disfunção. O que significa isso? O meu trabalho é com tecnologia biofísica, com o campo biofísico que acontece antes da bioquímica. Quando nós falamos de bioquímica, a gente pode estar falando de uma insulina, de uma glicose, de um TSH, de um T3, de um T4, né? De uma testosterona. Isso já é no campo bioquímico. Então, o que vem antes? O que vem antes é a energia em torno daquela célula. Sim. Que esse aglomerado de célula vai formar ali uma glândula ou um órgão, como a energia desse órgão ou dessa glândula. Então, a energia desse órgão ou glândula, ele tem uma batida, uma sincronização, um tempo de batida, o jeito que bate, para gerar essa energia contínua. O que acontece com a Adriana, nesse momento, é que alguns eixos ali não estão batendo esse padrão energético. Aí o que acontece? Quando para de bater, igual uma engrenagem, em algum lugar dá um probleminha, o que vai acontecer? Ela vai disfuncionar. Não só aquela glândula, mas as outras que precisam do que aquela glândula produz. Vai disfuncionar essa. O hormônio tal não vai chegar, o neurotransmissor ali não vai chegar. Então, é o que está acontecendo com você. Aí vai gerar um processo inflamatório. Então, hoje, o que eu acredito, antes da gente fechar as investigações, a linha que nós vamos partir é de um processo inflamatório. Tem causas alimentares ali, ambientais, né? Tem toxinas, tem incompatibilidade alimentar importante e tem bloqueio de eixo hormonal.
Então, por exemplo, um dos hormônios que eu identifiquei pela tecnologia é o estradiol e progesterona, né? A testosterona, pela clínica, eu suspeito, né? A gente Sim. vai confirmar nos Aham. exames. Mas, por exemplo, pode ser que você tenha, no futuro próximo, um diagnóstico de uma endometriose, Sim. uma endometriose profunda. Pela falta, né? Então, por exemplo, as mucosas, todas as nossas mucosas, elas dependem para fazer aquele muco, aquele visco gostoso, né, que tem nas nossas vísceras, em tudo, depende de estradiol. Então, como você tem um bloqueio Sim. hormonal por uso de anticoncepcional, todas as mulheres, isso resseca. Quando resseca, gera um processo inflamatório. E pode ser que esse processo inflamatório faça uma cicatriz, uma aderência. Sabe? Numa alça intestinal, por exemplo, uma na outra. E, às vezes, o movimento peristáltico, quando ele vai acontecer, se ele passa por um lugar onde tem uma aderência, você vai sentir dor. Vai promover um inchaço e outro Sim. processo inflamatório. Aí fica um processo inflamatório em cima do outro. Aí vem aquele alimento, gera um outro processo inflamatório. Aí vem um estresse, uma noite que você não dorme bem, vai gerar outro processo inflamatório. Aí processos em cadeia. Então, nós temos várias situações aí. Então, minha sugestão é a gente fechar isso com os exames o quanto antes, na radiestesia, identificar ali se tem algum tipo de aderência e encaminhar para um cirurgião. E aí, Adriana, tem uma coisa muito importante, que vários exames são feitos, exames de imagem, de todo tipo, e não é encontrado esse tipo de aderência. Sim. Às vezes, só no momento da videolaparoscopia. Aí o médico já prepara o paciente para se encontrar essa aderência, ele já está pronto ali para fazer a cirurgia. É o que eu já vi muito em consultório, já encaminhei pessoas para essa situação, para outros médicos, né? Porque eu tenho um limite. Sim. Né? Então, ali quando chega num dano estrutural importante, e às vezes não tem reversão, e a gente precisa entender sobre isso, né? Sim. Comigo ali não tem o que fazer. Eu posso te preparar para uma boa cirurgia, desinflamar. Se tiver infecção, eu consigo ali. Inclusive, eu trato muita infecção resistente lá. Esse pode deixar para mim, que eu te preparo, te deixo excelente. Mas é um trabalho que provavelmente vai precisar ser feito, né? Uma investigação nesse nível. Né? O que eu penso, você está sabendo em primeira mão, né? E tudo isso, igual eu tô te falando aqui em relação à minha saúde, veio de um problema emocional, né? Uma dificuldade emocional. Eu gostaria que você, né, hoje aqui, para as mulheres que estão com a gente, desse o seu recado, sugerisse, falasse do que você passou, assim, um recado mesmo para elas conseguirem, né, abrir os olhos, conseguir resolver. Para abrir os olhos, observar essa questão que a gente falou do perfeccionismo, que isso não é um perfeccionismo, tá? Por trás de um perfeccionismo, nós temos um medo do julgamento muito grande, tá? Olha aquela conversa interior da Roberta. Isso não é suficiente. Olha quantos cursos, quantos certificados, quantos cursos de extensão, 18, 19, Sim. que eu tenho de certificados. E como que a gente pode identificar isso? Tá, perfeccionismo, nunca consigo. Eu quero me expor, não tenho coragem. Quero gravar um vídeo, errei 5 vezes, já não faço mais. A Roberta fazia isso. A Roberta gravava 12. Não, que isso? Não, isso não é para mim. Né? É para você. Então, a gente fazer o que você vai fazer da melhor forma. Da melhor forma pode ser o perfeito que você consegue, dentro do que você tem. E não ficar esperando o que você acredita que é o perfeito, porque ele não existe. Sempre você vai fazer melhor. Então, eu acho que esse ponto assim, é importante as pessoas saberem. Você sempre tem algo melhor. Essa é a virada de chave. Não tente ficar fazendo perfeito. Perfeito é o que você tem agora. Eu ouvia isso e eu não entendia. Hoje faz sentido para mim. E outra coisa muito importante é tomar uma decisão. Nós temos um mecanismo que se chama PDA lá, para você ter essa percepção, essa que eu tive, tomar uma decisão com essa percepção que você teve,
mas ter uma ação. Sim. Hoje eu estou aqui tendo uma ação com vocês, tá? Eu estou provando para a Roberta que a Roberta tem capacidade de superar isso e fazer melhor com o que ela tem. Sim. O que eu tenho é isso aqui, hoje. Semana que vem eu sou outra. Entendeu? E a gente começar a triangular isso. Vai buscar terapias? Busque terapias. Eu utilizei terapia de Bar de Axis, Theta Healing, uma que você fez, gente, Constelação, de Melquisedeque. Só que se você não faz as terapias e fica só nas terapias, às vezes você não tem neurotransmissor para isso. Aí é onde eu utilizo meus dispositivos, né? Um deles é esse aqui, ó. É um dispositivo emissor de frequência que eu utilizo direto no corpo. Aqui eu gravo padrões informacionais de neurotransmissores, hormônios, vitaminas, órgãos e glândulas em funcionamento. Eu gravo tudo aqui, coloco e eles vão estimulando os neurotransmissores que eu não tenho, que foi me tolhido naquele momento de trauma e nos vários momentos de trauma. É como se tivesse cortado aquela corrente. E aqui é como se eu estivesse religando. Porque Deus já me fez assim, eu sou perfeita. Então, a gente tem condição, todos somos, né? Estou falando eu, mas assim, todos nós somos, né? E também partir para a ação. Não adianta a gente ficar só na teoria e esperar as coisas acontecerem. Semana que vem o mundo já está completamente diferente. Sim. Você já está diferente. E você fica apegado numa ideia sua antiga que não serve mais para o seu contexto de agora. Então, eu entendi que a Roberta de agora, ela pode espelhar naquela menina, mas ela vai utilizar outros recursos, mas ela vai ter que agir. Não vai poder ficar não parada. Tem que agir. Gente, temos papo aqui para muitos e muitos podcasts. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Muito obrigada, Rô, tá? Eu agradeço te agradecer muito pela oportunidade. Eu sei tá? que agradeço a todos. Passamos barreiras. Vencemos. Vamos seguir isso aí. É isso. Dá o seu like aí, os seus comentários. Fiquem com Deus. Um beijo.